mudar a forma como nós nos relacionamos e vemos o mundo e a realidade. O primeiro passo, que também não é óbvio, é o fato da gente poder, antes de tudo, conseguir ver qual é a visão de mundo que nós já temos hoje, né? Isso por si só já não é uma coisa nada óbvia. E entender também que a visão de mundo que a gente tem, ela tem uma influência total na forma como nós vivemos a realidade, na forma como nós nos relacionamos com o mundo, quem somos. A visão de mundo não é algo que é, como posso dizer, uma parte intelectual ou apenas algo assim, mais, assim por dizer, secundário ou superficial. A visão de mundo que a gente tem está na nossa base. É o que forma o nosso ser, a forma como a gente se relaciona com tudo, como a gente vive cada momento, cada coisa, e de consequência como a gente reage, como a gente faz cada ação da nossa própria vida. Então, é algo extremamente importante, ao mesmo tempo não é um processo que é do tipo, eu entendi. Tendo entendido, foi. Não. Pelo fato de a gente estar falando exatamente de uma mudança de paradigma, é algo que requer um processo longo, gradual, porque quando a gente fala sobre a correta visão da realidade, muitas vezes parece como, mas eu entendi. Eu entendi que nada existe de uma forma objetiva, autônoma, intrínseca, que tudo é interdependente. Entendi. Só que não é o bastante. Porque o que ocorre é que uma vez que a gente entende, pelo menos acha ter entendido, ou talvez entendeu até um certo ponto, a gente precisa gradualmente, porque a ignorância principalmente é uma forma de se relacionar com a realidade que é incoerente, né? Como a gente explicou ontem também, o que é uma visão errônea? É quando a gente projeta um significado, atribui um valor, que a união de partes não tem a capacidade de sustentar. Ok? Essa é uma visão errônea, uma visão incoerente, errônea. Quando a gente fala sobre a nossa ignorância, é uma visão errônea, uma visão incoerente, uma visão que não pode ser sustentada. Ou seja, nós atribuímos um valor, mas que se a gente for observar, esse valor não pode ser sustentado. Então, de que forma que isso ocorre? Quando a gente olha para qualquer coisa do nosso corpo, as nossas sensações, a nossa mente e a todos os fenômenos que estão à nossa volta. Tudo existe de uma forma interdependente, mesmo que surja para nós como se existisse de uma forma autônoma. Na verdade, se a gente for buscar o corpo que existe de uma forma autônoma, a sensação que existe de uma forma autônoma, a mente que existe de uma forma autônoma, ou os fenômenos à nossa volta que existam de uma forma autônoma, por mais que a gente tente encontrar esses fenômenos que são autônomos, intrínsecos, independentes, a gente não vai encontrá-los. Por isso que é uma percepção, uma forma de ver o mundo errônea. Porque a gente atribui um valor que, na verdade, não pode ser sustentado por nada. Ok? Porém, para que a gente consiga ver isso melhor, a gente tem que gradualmente ir entrando mais em mais detalhes, e ao mesmo tempo é um processo que tem que ser repetido inúmeras vezes. Porque é um processo gradual para a gente conseguir mudar a nossa visão de mundo. Ok? Não é uma coisa que se faz uma ou duas vezes. Eu me lembro uma vez conversando com um amigo no monastério, depois de 4 anos estudando só esse assunto, né? 4 anos sobre a correta visão da realidade, eu perguntei para ele, então, como que tem sido para você estudar, isso ele tinha terminado os 4 anos sobre Madhyamika, ele falou, entendi muitas coisas, não compreendi nada. Né? E o fato é que tem coisas que a gente precisa ver e rever, e gradualmente vai tendo uma mudança dentro de nós. Fora um outro aspecto que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que se diz que para que a gente tenha um entendimento mais profundo sobre a correta visão da realidade e tenha uma experiência, é necessário ter uma forte acumulação de méritos também. Então,
Isso é um outro aspecto, porque desenvolvendo a correta visão da realidade, isso vai naturalmente eliminar boa parte do nosso sofrimento, para não dizer todo, e ao mesmo tempo, porque corta o mal pela raiz, corta a ignorância pela raiz, e leva a pessoa a um estado de muito mais equilíbrio e satisfação, etc. Porém, como a gente já viu em outros contextos, não existe resultado sem que tenham se criado as causas. A sensação de prazer ou de sofrimento, como a gente viu ontem, é o resultado das ações que a gente cumpre. Então, se a gente não criar as causas, nós não vamos ter os resultados, pelo mais que a gente coloque esforço na condição. Okay? Então, o que acontece é como se eu quero comprar alguma coisa, eu posso ir na loja certa, ficar lá o dia inteiro, conversar, entender o produto, fazer tudo o que eu quero, mas se eu não tiver o dinheiro acumulado, eu não posso comprar. Então, eu já vi pessoas, uma coisa que é um clássico que nos monastérios se explica também, que coloca um grande esforço para um entendimento intelectual, mas se não faz junto com isso uma parte de acumulação de méritos, gerar uma energia positiva, que é o que ocorre principalmente através do desenvolvimento do amor e da compaixão, se não tiver essa base junto, toda aquela parte fica apenas um processo intelectual. Então a acumulação de méritos ela é fundamental para ter a correta visão da realidade. Lama Tsongkhapa, que foi um mestre simplesmente incrível, quando ele chegou mais para o final da vida, não no final da vida, mas já tinha muitos anos de experiência, de conhecimento e tudo, o mestre principal dele com quem ele recebia ensinamentos era o Buda da sabedoria Manjushri. E ele naquele momento, ele tinha realizado que, na verdade, ainda faltava algo para ele ter uma realização direta, verdadeira da correta visão da realidade. E por isso, ele queria ainda receber outros ensinamentos na Índia, ele queria procurar algum mestre na Índia, em vez de ficar apenas no Tibete. E nesse momento, Manjushri disse a ele, não, você não precisa procurar mais mestres. Você precisa acumular mérito e purificar suas negatividades. E é desse momento, então, que ele vai para um lugar chamado Wokhachuling, que se encontra perto da fronteira entre Tibete e Índia. E neste local ele faz um retiro bastante, acho de 2 anos, algo assim, onde ele dedica principalmente para acumular méritos e purificar as negatividades. Ele faz alguns milhões de prostrações. A gente tem dificuldade algumas vezes de fazer 3 prostrações. Espera, aqui, opa, aconteceu alguma coisa com o microfone? Oi? Tá ouvindo? Ok. Então, ele fez algo como 3,5 milhões de prostrações. A gente tem muitas vezes dificuldade de fazer 3 de manhã, 3 à noite. Né? Ou fazer 100 prostrações por dia. E o que acontece é que Lama Tsongkhapa, ele efetivamente teve essa dedicação por mais ou menos 2 anos. Se diz que o lugar onde ele fez o retiro, hoje em dia é muito difícil de ir porque ele é uma área de fronteira. Então, por causa disso, precisa de uma permissão super difícil para ir lá. Eu nunca consegui ir até lá. Assim, amigos que foram, dizem que até hoje você vê os lugares onde ele fez a prostração com o chão de pedra, tem as marcas ainda do lugar da prostração. Tinha uma pedra maior onde ele fazia a oferenda do mandala, não sei quantos milhões de oferendas do mandala também tem lá, porque quando se faz a oferenda do mandala, normalmente tem uma base, né? Porque para acumular méritos, uma das melhores formas é compartilhar, é oferecer aquilo que a gente tem. Né? Isso se faz também através da oferenda do mandala. É uma das práticas principais. E normalmente você tem uma base onde você visualiza, e primeiro você coloca um pouco do arroz ou das pedras, e se faz com a mão direita com o pulso, onde tem esse meridiano, um meridiano importante que se encontra aqui. O pulso, então, você vai como se fosse estimulando o meridiano, você faz 3 vezes sentido horário, que é para fora, representando eliminar qualquer motivação não correta. Depois 3 vezes para dentro, representando trazer para si a motivação correta. E depois vai se fazer a oferenda, né? E ele fez isso numa pedra. A base que ele tinha era uma pedra onde tem a marca
na pedra de tantas vezes que ele fez, ficou a marca na pedra, né? E isso para dizer que, né, Lama Tsongkhapa passou tanto tempo assim, dedicando para acumulação de méritos, para purificar as próprias negatividades, e até que no final desse processo ele determinou o retiro, porque existem alguns tipos diferentes de retiro. Existe retiro por tempo, ou seja, no qual você entra em retiro por um tempo determinado, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 12 anos, 1 semana, depende, né? E tem retiro por número, então eu vou entrar e vou fazer tantos mantras, enquanto eu não terminar esses mantras, não termino o meu retiro. E tem retiro que é o mais difícil, que na verdade é chamado retiro por sinais de realizações. A pessoa entra em retiro, enquanto não tiver um sinal claro das realizações, não sai. Isso é o terceiro tipo de retiro que existe, que é a forma de retiro que Lama Tsongkhapa se colocou naquele momento, né? Então, depois de mais ou menos 2 anos, ele teve um sonho muito real, no qual ele se encontrava junto com os principais mestres que ele tinha estudado seus ensinamentos, como Nagarjuna, Chandrakirti, Bhuttapalita e outros dos mais importantes mestres, e eles estavam conversando entre eles sobre a correta visão da realidade, né? E, num momento no final disso, Bhuttapalita vem, pega o texto que ele escreveu, aquele que ontem eu contei que foi na época negado, né, que não foi aceito, pega esse texto e dá a Lama Tsongkhapa, ele recebe o texto, então quando ele acorda com uma sensação de profunda alegria, aí ele pega o texto que ele tem e ele vai ler o texto de novo. E nesse momento, então, quando ele tem a realização interna, através daquela condição que finalmente é como se caíssem verdadeiramente as fichas, ele consegue realizar, né? Depois, em meditação também. Isso só para contar e dizer que é importante a gente ver e rever o aspecto sobre a correta visão da realidade. Não é algo que um dia é o bastante. Não é algo que é o bastante ver apenas em um contexto. A gente tem que observar em várias formas como a nossa ignorância se manifesta. E é um processo gradual que requer, ao mesmo tempo, acumular méritos, onde a base principal para acumular méritos é amor e compaixão. Isso, de novo, a razão pela qual a gente precisa sempre ter método e sabedoria juntos, né? A sabedoria é o que nos permite cortar a raiz do sofrimento. O método é o que nos permite, ao mesmo tempo, gerar a sabedoria. Os dois têm que ir juntos, ok? Por isso, sem o amor, sem a compaixão, na realidade se torna extremamente difícil desenvolver também a correta sabedoria, porque requer uma força interior muito grande, e essa força ela vem através do amor e da compaixão. Ok? Vamos voltar para o nosso texto, então. E como a gente viu ontem, existem 4 principais objetos sobre os quais se medita sobre a vacuidade, que se chama em tibetano Drempa Nyersha Shi. Eu queria ter olhado no dicionário a tradução ideal para Drempa Nyersha, acabei não olhando, mas eu acho que seria algo como... São 4 objetos de meditação, que Nyersha quer dizer estado meditativo, Drempa quer dizer memória. Na verdade, são 4 objetos de meditação quando se medita sobre a vacuidade, que é o corpo, as sensações, a mente e os fenômenos como um todo, né? Então, isso porque a nossa própria ignorância está projetada nesses 4 aspectos e a gente tem uma forma um pouco diferente de se relacionar com cada um deles. Então pode acontecer da gente conseguir ver um objeto externo e ver as coisas externas do mundo existem de uma forma interdependente, subjetiva, etc., mas o corpo a gente ainda vê como se ele fosse de uma forma autônoma e independente. Aí talvez a gente consiga ver o corpo como sendo interdependente, mas a sensação ainda parece ser uma coisa autônoma. Talvez a gente consiga ainda ver o quanto que a sensação é interdependente, mas a mente ainda parece ser algo que existe de uma forma intrínseca, né? Então são esses 4 objetos de meditação. Então quando você tem o processo de meditar sobre a correta visão da realidade, refletir, meditar, primeiro se medita sobre a vacuidade do corpo, a vacuidade das sensações, a vacuidade da mente
e a vacuidade dos fenômenos como um todo. Okay? Então agora o texto chegou na parte onde fala sobre a vacuidade da mente. Ok? Então vamos ler o texto, verso 102. Só uma coisa antes disso. A minha experiência até hoje é quanto maior for o conhecimento e a experiência de uma pessoa em relação ao Dharma, quanto mais é uma pessoa, um praticante desenvolvido, uma pessoa que tem um conhecimento profundo, quanto mais ela se desenvolve interiormente, mais importância e prioridade ela dá para acumular méritos e purificar as próprias negatividades. Quanto mais a pessoa ainda está no nível mais superficial, ainda mais grosseiro, mais ela se acha que não precisa acumular méritos e não precisa purificar. Menos prioridade é dado para isso. Né? Então, a gente vê na vida de Atisha, que foi um dos maiores e mais importantes mestres da nossa história, ele estava preocupado com cada pequena ação negativa e de acumular méritos sempre que possível, até o final da vida dele, né? Se conta que no final da vida dele, ele tinha um problema que as pernas tremiam muito quando ele andava. Então ele estava no finalzinho da vida dele, ainda nos últimos tempos, e ele todo dia levantava com as mãos e as pernas um pouco tremendo e fazia as oferendas de água no altar. Aí os discípulos vieram e falaram, mestre, a gente fica sentado, a gente faz as oferendas para você no altar, né? E ele falou, vocês querem comer por mim também? E isso a gente vê em vários níveis, assim, eu vejo desde o Lama Gangchen Rinpoche até todos os mestres que eu conheço, que eu tenho e que eu tive, e praticantes também mais sérios, quanto mais tem um entendimento mais profundo, mais a pessoa reconhece a própria responsabilidade nas próprias ações, a importância de desenvolver, acumular os próprios méritos, a própria energia positiva. É engraçado, quanto mais a gente está no começo, menos a gente tem isso, a gente sente, não, eu estou tudo bem, eu não sou tão ruim assim. Até que eu não preciso muito disso, né? Fiz lá os 100 prostrações na semana, já deve ser o bastante, né? A gente tem essa sensação como se fosse, não, eu tô, como se diz, eu já fiz o bastante. Isso assim é só uma coisa que, só um pequeno comentário no meio disso tudo. Muito bem. Ok, verso 102. Yini wangnam lamine, sukso lamin, parnangmin, nangna semmim, chimingshin, shentu yangni nye mayin, kanshi lumi shentu min, dremin lokswan garme pa, teni chungse min teichir, semchen rangshin nyangede. Sheja lengar sheyo na, teni chila migne ke, shedan sheja lenchik na, teni chigla migne ke, önde sheje chiyo na, tece sheba kangle ke. Muito bem. Chegamos na parte que fala sobre meditar sobre o vazio de existência intrínseca da própria mente. E é o fato da gente ir à busca de uma mente que exista de forma autônoma, independente e intrínseca, né? Uma mente não está situada nos poderes sensoriais, nem nas formas e assim por diante, nem no espaço entre eles. Uma mente não está dentro nem do lado de fora. E também não pode ser encontrada, na verdade, em qualquer outro lugar. Algo que não é o corpo, nem qualquer outra coisa, nem misturado nem separado de nenhuma forma. Não é nada verdadeiramente existente em qualquer modo. Por causa disso, seres sencientes são, por natureza, liberados no Paranirvana. Se a cognição de algo fosse anterior àquilo que ela apreendeu, então o que é que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? E se uma cognição fosse simultânea com o que ela apreendeu, ainda
o que é que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? Porém, se ela ocorresse após aquilo que ela aprendeu, então do que é que a cognição daquilo surgiu? Okay? Vai aqui até a metade do 105. Muito bem, começamos do 102 então. Uma mente não está situada nos poderes sensoriais, nem nas formas e assim por diante. Uma vez eu estava conversando também com um grupo de psiquiatras, e uma das perguntas é: onde se encontra a mente? São duas perguntas que, na verdade, pelo que eu entendi, até hoje a gente não tem uma resposta dentro das nossas ciências modernas. Que são: o que é a mente? Uma definição clara e definitiva sobre o que é a mente, a gente, na verdade, não tem. E onde se encontra a mente? Não sabendo o que ela é, fica difícil saber onde ela se encontra, né? Mas são dois pontos difíceis. A razão pela qual eu acho que a gente não encontra onde está a mente é porque a gente tem a tendência de ir à busca da mente assim como ela surge e aparece para nós, como algo independente e autônomo. Quando, na realidade, como qualquer outro fenômeno, a mente existe de forma interdependente. Né? É como quando a gente coloca... No Tibete usava montanhas, aqui vamos usar prédios. Eu tenho dois prédios. Tenho esse prédio e aquele prédio. Então, um prédio é esse prédio e o outro prédio é aquele prédio. Eu vou lá, desço com o elevador, saio deste prédio, vou naquele prédio. Subo naquele prédio e olho para este prédio. O que este prédio virou? Aquele. E aquele virou? Este. Aí eu desço de novo, vou no outro, o que aconteceu? Inverteu de novo. Este apenas existe em dependência daquele. Aquele existe em dependência este. É como o grande e o pequeno, o muito e o pouco. Okay? Na verdade, quando a gente fala sobre essa interdependência, ela existe numa dependência recíproca. Quando não tem um, não pode existir o outro. Okay? Aquele não pode existir sem esse não pode existir sem aquele. O grande não existe sem pequeno, o pequeno não existe sem grande e assim por diante. Então isso quer dizer o quê? São várias partes que juntas fazem com que aquilo exista. Mas aquilo existe apenas em partes. Caso contrário, aquilo não existe. Existe de uma forma autônoma. Mesmo quando a gente vai nesse prédio, esse prédio é esse prédio. Ele não tem nada a ver com aquele. Ok? O grande é grande, não tem nada a ver com o pequeno. O longo é longo, não tem nada a ver com o curto. Ok? É claro isso para nós, que a gente tem essa percepção? Então, a mente, ela surge para nós como se ela existisse de uma forma autônoma, independente. É aquela que percebe o objeto. Ela está lá. Ela está lá, o objeto de percepção. Procurar ela, aí o negócio fica difícil. Uma mente não está situada nos poderes sensoriais, nem nas formas e assim por diante. Nas formas quer dizer... Na verdade, eu acho que seria nem na forma e assim por diante. Não é plural aqui. Porque uma mente não está situada nos poderes sensoriais, nem na forma e assim por diante. Na forma, no som, no cheiro, no tato, no gosto ou na imagem mental, que é percebida. Ou seja, nós temos os 5 objetos, né? Os 6 objetos sensoriais. Por isso, uma mente ela não está situada nos poderes sensoriais, dentro, não está dentro nem do lado de fora. A gente não pode falar que a mente está só dentro, porque ela percebe o que está fora. A gente também não pode falar que a mente está fora. E também não pode ser encontrada, na verdade, em qualquer outro lugar. A nossa mente, por exemplo, a gente escuta o som do sino. A mente que percebe o som, ok?
Nós temos uma cognição auditiva ou não? Existe uma consciência auditiva que escuta o som, certo? A mente que escuta o som, ela existe independentemente do som? A mente que escuta o som, aquela percepção do som, ela existe independentemente do som? Não existe. É como dizer, a mente que vê o fulano, ela existe sem que o fulano esteja na frente? Não existe. Ok? Então o que isso nos mostra? Que nós temos objeto sensorial, poder sensorial e consciência sensorial. A nossa mente, ela sempre necessita de um objeto de percepção. Em qualquer momento, nós sempre temos um objeto de percepção. Esse objeto de percepção pode ser um objeto mental. Uma memória, uma ideia, uma imagem mental, o que for. Mas sempre tem um objeto de percepção. E o que ocorre é que quando a gente tem a percepção de qualquer coisa externa, através dos 5 sentidos, independentemente do objeto, é como a gente, nesse momento, a gente pode ter a percepção da memória do som, da cognição auditiva do som do sino. Para que a gente tenha isso, o que a gente precisa? Do som. Mas dentro de nós? Não, porque se tivesse apenas dentro, poderia estar existindo sem o som também. Então, se a gente procura essa mente que ela é autônoma, independente, na verdade a gente não encontra. A mente que percebe o som, ela apenas existe dentro de uma complexa interdependência. Não existe de uma forma autônoma e independente, ok? Algo que não é o corpo nem qualquer outra coisa, nem misturado nem separado de nenhuma forma. Não é nada verdadeiramente existente em qualquer modo. Por causa disso, seres sencientes são, por naturezas, liberados no Paranirvana. Deixa eu só ver essa parte rapidamente. Semte ludan dreba minchins, lule loksu yang gawar, rangshingi druba metes, ni rangshingi druba meba teni, chungse kyan rangshingi druba yominba tei, sem rangshingi tongpa teni, rangshingi nyangele debao. Ok. O fato é que a mente não está apenas no corpo. A gente não pode falar está nessa parte do corpo, está naquela parte do corpo. Isso também é um ponto hoje delicado, mesmo até do ponto de vista mais científico, porque existem cientistas que fizeram estudos onde mostram também a presença de consciência quando o corpo não está em função. Né? Então, tiveram experimentos, na verdade, momentos no qual se provou o fato que tiveram pessoas que tinham memórias sobre o que ocorreu em períodos quando tinha morte cerebral. Então a gente fala muito bem, se o cérebro não está funcionando, como que a pessoa pode ter memória do que foi dito? Né? E assim por diante. Mas o que ocorre é que a gente tem um conhecimento muito superficial sobre o que é a mente, efetivamente. Esse é o meu ponto de vista, pessoal. Então, o que acontece é, a mente ela não está no corpo, mas ela também ela não é separada do corpo ao mesmo tempo. Ela está diretamente conectada. Então, a nossa mente, na realidade, ela existe dentro dessa complexa interdependência, no qual o corpo é uma parte importante e os objetos de percepção também. Porque, inevitavelmente, quando eu toco o sino e a gente tem o nosso sistema auditivo funcionando, a gente vai gerar a mente que percebe aquele som. Então, a gente também é influenciado por tudo aquilo que está à nossa volta, todos os momentos também. A nossa mente não existe de uma forma independente dos objetos de percepção. Mas ela não é o objeto de percepção também. Ela é algo que existe nessa complexa interdependência. Quando diz aqui, nada é verdadeiramente existente em qualquer modo, por causa disso, seres sencientes são, por natureza, liberados no Paranirvana. Isso é um pouco... não é exatamente um... Semchen Rangshin Nyangede. Não chega a ser um jogo de palavras, porém diz, né? Chunsemeba tenis, semte ludan dreba minshin lule loksu yang gawar rangshin gedruba
ranshin gedruba meba teni, chungse ken ranshin gedruba yoba mimba tei, sem ranshin getomba teni, ranshin ge nyangele devos. Significado quando diz aqui, por isso seres sencientes são por naturezas liberadas. Na verdade, é a mente, por sua natureza, ela é o nirvana. O que na verdade quer dizer isso? É difícil porque é colocado, o verso literalmente diz Semchen Ranshin Nyangede. Os seres, por natureza, são liberados no nirvana. Então isso está correto a tradução. O significado qual é? Porque quando se coloca em versos, muitas vezes tem que se escrever, acaba se escrevendo de uma forma mais resumida. Então, por sorte, por fortuna, a gente tem o comentário. Esse livro que eu tenho, é o que através do qual eu recebi o comentário, o ensinamento desse texto, que é onde a gente tem, se vocês olharem, tem essa parte aqui que dá para ver que está em versos, e depois tem a parte que é corrida, que é o comentário, a explicação dos versos, né? Que foi escrito pelo principal discípulo de Lama Tsongkhapa, chamado o Gyatso Dharma Rinchen. Então, foi através desse que eu recebi. Então, a gente, quando tem uma dúvida, olha no comentário para entender melhor, né? Então, nesse contexto, ele está explicando exatamente, pelo fato que a mente não tem absolutamente nenhum aspecto de existência intrínseca, pelo fato que se a gente vai buscar na nossa mente onde ela pode existir, essa mente autônoma, independente, a gente não encontra, mas a gente só vai encontrar a mente, ao mesmo tempo ela é formada pelos pensamentos. A gente só vai encontrar cada pensamento, cada percepção dentro de uma complexa interdependência que existe entre o objeto de percepção, o poder sensorial, a própria consciência, o valor atribuído. São várias coisas que se unem juntos que acabam gerando aquele pensamento também ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo vem as memórias do passado, aquilo que a gente aprendeu antes. Tem várias coisas que se unem ao mesmo tempo para a gente ter a percepção do momento presente. Okay? Então, o que ocorre é que não existe nem em um momento a mente que existe de uma forma autônoma, intrínseca e independente. E é por essa razão que na nossa natureza nós já estamos liberados do sofrimento. O que isso quer dizer? Não quer dizer que nós não tenhamos ignorância e que nós não estejamos no sofrimento. Mas quer dizer que a nossa natureza não é a natureza de ignorância, é a natureza de sofrimento. O que isso quer dizer? Qual é a natureza da nossa mente? Natureza mais profunda, que ela é vazia de existência intrínseca, que a nossa mente é interdependente. E o próprio fato da nossa mente ser interdependente é o que nos permite eliminar a ignorância e, pois então, sair do sofrimento. É sobre isso que está falando esse verso, essa parte. É isso que a confusão dela segura, não segura? É. Isso acaba, tem algumas vezes cria-se uma confusão quando se diz Semgi Ranshin Wöselwa, isso é de um texto de Maitreya, se diz Semgi Ranshin Wöselwa Tima Lobor Tindandra, que diz a natureza da mente é de clara luz e os obscurecimentos são momentâneos como nuvens no céu. Né? Então, a natureza da mente ela é representada como céu livre de nuvens, como céu. A natureza do céu não é a natureza da nuvem. Okay? E a nuvem é momentânea. A nuvem ela pode passar, ela pode sair. Se a natureza do céu fosse a natureza da nuvem, estaria sempre com nuvem. Para tirar a nuvem, tinha que tirar o céu. Okay? Se fosse da mesma natureza. Okay? O que isso quer dizer? Eu vou tentar resumir. Certas vezes existe uma percepção disso que diz, então a nossa natureza é pura. Né? Como diz aqui, se a gente for fazer uma leitura, então os seres sencientes, por sua natureza, já são liberados no Nirvana. Isso quer dizer que a nossa natureza ela é pura. Isso quer dizer que a gente, na verdade, é um Buda e não sabe. Né? Tem quem diz isso. Tem quem diz, todos nós somos Budas sem saber que somos Budas. Indo diretamente ao ponto. Primeira coisa, lendo bem os ensinamentos, indo mais, aprofundando mais, não é dessa maneira. Mas seguindo a lógica, o que acontece?
O que isso quer dizer? Se a nossa natureza ser pura quer dizer ter um estado totalmente puro, livre dos venenos mentais, que a nossa mente essa é como ela é, a primeira pergunta que a gente faz através disso é, então por que eu tenho os venenos mentais? Por que eu sou ignorante, se a minha natureza é pura? Onde foi que deu errado? Né? Porque se a minha natureza é pura, a nossa forma de ter entendimento disso, qual que é? Algum dia eu fui puro, aí algo deu errado e virou no que virou. Ok? Se assim fosse, seria um problema enorme. Porque se a minha natureza, se o conceito da minha natureza ser pura quer dizer que um dia eu fui puro, mas algo aconteceu que eu me tornei um ser impuro, com ignorância, sofrimento, etc., eu me tornei impuro ou por algo que eu mesmo fiz, ou por um erro meu, isso quer dizer que eu não era puro de verdade. Ok? Porque se eu faço um erro que vai me gerar sofrimento, quer dizer que tinha ignorância. Ok? Ou é porque alguém me fez ficar ignorante. E aí é pior ainda. Porque se foi alguém que me fez me tornar ignorante, eu não vou ter... Aí isso quer dizer que eu mesmo não tenho o poder de eliminar a ignorância, se isso vem de fora. Ok? Para a gente entender melhor, a gente precisa entender melhor o próprio significado da palavra pureza. Ok? A palavra pureza, ela quer dizer limpo, pureza, quer dizer estar livre de uma sujeira, de uma impureza, ok? Então, eu posso muito bem dizer que, sei lá, este sino, essa cumbuca, ela está limpa de terra, mas ela não está limpa de pó. Ok? Sim, não está limpa de pó. Ok? Então, o que acontece? Se a gente for olhar dentro disso, quando eu falo estar limpo, qual que é a pergunta? Está limpo? Do quê? Né? Quando a gente diz o mantra Om Soba Washuddha Sarvadharma Soba Washuddhoham. Om, natureza pura, todos os fenômenos, natureza pura sou eu. Natureza pura quer dizer o quê? Livre de algo, limpo de algo. Puro quer dizer livre de algum tipo de poluição, de impureza, de sujeira. Ok? Quando a gente fala que os fenômenos têm a natureza pura, quer dizer que eles estão limpos do quê? De existência intrínseca, autônoma, independente. Esse é o significado. Então, quando a minha natureza é pura, quer dizer que eu sou livre de uma existência intrínseca, autônoma e independente. Isso, ou seja, porque eu sou interdependente. Então, se através disso a gente fizer a pergunta, existe algum momento na minha história, da minha existência, no qual eu estive livre de ignorância e era um ser totalmente puro no sentido de não ter ignorância e não ter sofrimento? Não. Isso pode nos levar então à pergunta, mas então é possível eliminar a ignorância e o sofrimento se eu sempre estive nesse estado? Sim. Por quê? Porque somos interdependentes. Ou seja, se a gente direciona a nossa mente num certo caminho, ela segue ou não? Normalmente sim. É possível ter mais clareza sobre a realidade? É possível desenvolver mais coerência? É possível ter mais amor? Ter mais paciência? Mais equilíbrio? Sim. Então, na realidade, por que é possível eliminar a ignorância? Porque a nossa natureza é livre de existência intrínseca. Nós não existimos de uma forma intrínseca enquanto um ser ignorante. Nós existimos de uma forma interdependente enquanto um ser ignorante. Isso nos permite, através de mudando gradualmente a interdependência, ou seja, agindo e interagindo com nós mesmos de uma forma gradual diferente, transformar e eliminar essa ignorância. A principal diferença que existe entre nós e um Buda é que nós vivemos numa interdependência não positiva e o Buda vive constantemente numa interdependência positiva. Mas a natureza da nossa mente e a natureza da mente de um Buda é exatamente a mesma.
Somos livres de existência intrínseca, somos interdependentes. Se a gente fosse usar uma metáfora, tanto nós quanto os Budas respeitamos as mesmas leis da física. É a forma como nós usamos a lei da física, um e o outro, que muda. Mas não é que é uma lei diferente, não muda nada. Né? Então, a gente tem que entender, quando a gente fala nossa natureza é pura, ou seja, nós por natureza estamos livres do quê? Da nossa própria existência intrínseca. Isso é um conceito extremamente importante. Porque quando a gente passa da ideia que nós temos uma natureza pura, e nós entendemos por pureza a falta de ignorância e a falta de sofrimento, a pureza de ignorância e de sofrimento, a gente entra num estado total de contradição e de conflito interno. Porque se eu tenho uma natureza pura, na qual eu tenho a minha natureza estar livre de ignorância e de sofrimento, por que que eu sou ignorante e por que que eu estou sofrendo? Aí disso pode até entrar uma coisa de culpa. Nossa, a minha natureza é pura e eu ainda estou aqui. Então aí a gente ter uma coisa de culpa e uma coisa de uma dependência com alguém ou algo. Então a gente vai estar esperando o Buda, alguém vir, o Deus, sei lá o que for, para nos salvar de algo que não depende de nós, porque a nossa natureza é pura. Okay? Isso é uma atitude que muitas vezes acaba sendo tomada. Okay? E é uma discussão e um erro do meu ponto de vista, do que eu vi até hoje, que existe por séculos muitas vezes, não é uma coisa que vem de hoje. Okay? Então, o ponto é, o que se quer dizer por pureza? A gente vê isso muito claro no mantra Om Sobhavashuddha Sarvadharma Sobhavashuddha. Pureza quer dizer livre de alguma sujeira, de alguma impureza. Qual é a impureza? Existência intrínseca, autônoma, independente. Minha natureza é pura, eu sou livre de existência intrínseca, independente. E ao mesmo tempo se usa essa palavra pura, né? Ou seja, a natureza da mente, ela é livre, ela não é da natureza de ignorância. Isso também é real. No sentido que a ignorância não existe de uma forma autônoma, intrínseca. Se ela fosse da mesma natureza, a mente não poderia existir sem ignorância. Porém, ela existe como as nuvens, no sentido que, através de gerando uma interdependência positiva, é possível eliminar as nuvens. Mas isso não quer dizer que nós tivemos um momento sem nuvens. Isso se aplicaria também a essa ideia de criador e criatura? Aí eu já não vou entrar nisso agora, se isso se aplica no aspecto de criador e criatura, etc. Eu acho que isso vem principalmente de uma pergunta que o ser humano se põe, que é onde tudo começou. E quando a gente coloca a pergunta onde tudo começou, aí a gente tem que, a gente não sabe muito bem onde, então acaba alguém criou. No budismo a gente não se faz essa pergunta onde tudo começou, porque a gente faz uma pergunta antes. Muitas e muitas vezes o problema não está na resposta, o problema está na pergunta. Então quando a gente faz a pergunta onde tudo começou, a gente acaba levando de uma forma por óbvio que teve um começo. Então no budismo a gente faz uma pergunta antes. Existe um começo ou não? Uma pergunta que vem antes dela. Antes de falar onde começou, eu tenho que entender se existiu um começo ou não. E diante dessa pergunta, o que se chega é, se tiver existido um começo, tem que ter sido algo que existiu por si só. Então algo que teve uma existência autônoma, intrínseca, própria, permanente, ou seja, que não veio de nenhuma interação, mas que por sua vez vai interagir e gerar resultados e coisas, né? Então, o que se diz é que algo permanente não pode interagir com fenômenos impermanentes e criar e gerar. E qualquer coisa que interage e que gera resultado, inevitavelmente tem que vir de outros resultados, enquanto impermanente. Então, o que se diz é que não existe uma causa original. Existem várias e várias causas e condições que, se a gente for ver, a gente não consegue encontrar um começo. É algo que é infinito nesse sentido. Okay? Se a gente fala, existe o começo desse planeta, o começo desse universo, até aí sim, a gente pode ter
várias explicações e falo sobre isso, mas não se fala sobre um começo principal e tem um outro ponto também, né? A gente pode passar a vida inteira discutindo sobre isso, que a gente precisa mesmo eliminar os nossos venenos mentais. Esse é o ponto principal. Buda mesmo dizia, eu não estou aqui para dizer se os deuses, o Deus ou os deuses existem ou não. O que eu estou aqui para dizer para vocês é que o sofrimento ou a felicidade de vocês depende de vocês e não deles. É esse o ponto principal, né? Porque na época Buda, em momento algum nos ensinamentos de Buda, Buda negou a existência de Brahma, ou de Shiva, ou de Indra, ou de Vishnu e assim por diante. O que ele colocou, ele falou, olha, a felicidade ou o sofrimento depende de cada um e não depende dos deuses ou do Deus. Isso é o ponto que é importante também. Diga. Você está falando que os fenômenos... a nossa forma de entender e de estar no mundo vem de uma complexa rede de interdependência, certo? Né? Se a gente está procurando onde está a mente. Então, cabe falar, perguntar se a mente existe? No sentido, porque, assim... Ok, se você pergunta se a mente existe, a resposta é não. Porque na pergunta, está se perguntando se a mente existe de uma forma intrínseca. E a resposta é não. A mente, de maneira intrínseca, não existe. Porque se você, por mente, entende assim como ela surge e aparece para nós como uma coisa independente, ela não existe. Diante dessa pergunta, nada existe. Ok? Por si só. Porque se para nós existir quer dizer existir por si só, nada existe. Ok? Se existir quer dizer existir num contexto interdependente, tudo existe e a mente existe também. Se a mente não existisse, eu não estaria falando, você não estaria escutando, a gente não estaria interagindo e tudo isso. Ok? Mas ao mesmo tempo, se ela existisse de forma intrínseca, também isso não estaria acontecendo porque não poderia ter interação. Ok? Então, vamos só continuar essa parte do texto que fala exatamente sobre esse ponto. Aí a gente continua isso rapidamente. Então diz, né? Continuamos, isso eu queria só ter colocado ênfase quando diz, por natureza os seres liberados no Paranirvana, quer dizer que os seres, na verdade, quando se fala, nesse caso, liberados no Paranirvana, a gente está falando sobre a própria natureza ser, o fato de estar livre de existência intrínseca, e é isso que permite os seres também saírem do ciclo de sofrimento. E agora a gente continua nesse mesmo processo que diz, se a cognição de algo fosse anterior àquilo que ela apreendeu, porque se a mente existe de uma forma independente, primeira coisa, a mente, não estamos falando sobre algo que seja... a mente por si, ela não existe independentemente dos pensamentos. Ok? A mente, ela é um conjunto de percepções e pensamentos. Nós temos 6 consciências na nossa mente. A nossa mente ela é formada de 6 principais aspectos consciências, que é a consciência mental, visiva, auditiva, gustativa, tátil e auditiva, olfativa. Ok? Nós temos a mente dos 5 sentidos, mais a parte da mente mental, que observa os objetos mentais. Então, o que ocorre é que se a gente for observar a própria mente, ela é composta de vários e vários, é um fluxo constante de pensamentos e percepções e emoções e assim por diante. Ok? Não existe a mente e os pensamentos. É como se a gente pegasse uma comida, um prato de comida e falasse, aqui está a feijoada e aqui está o feijão, a carne, o azeite, e separar as coisas. Ok? Aquele prato de comida, ele existe em dependência dos ingredientes, e os ingredientes do prato existem em dependência do próprio prato, como parte do prato que compõe ele. Ok? O feijão da feijoada só existe enquanto a feijoada existe, senão seria só feijão e não seria o feijão da feijoada. Ok? Não sei se é clara essa relação. Então, da mesma maneira, o que acontece, nós temos os pensamentos, eles compõem a mente. A mente,
quando a gente fala a mente, ela só existe com uma união de pensamentos, um fluxo constante de um pensamento depois do outro. Ok? E esses pensamentos, por sua vez, se eles existissem de forma autônoma, em relação ao próprio objeto de percepção, isso quer dizer que a mente que apreende o som, se ela existisse de forma autônoma, ela deveria existir antes da existência do som. Ok? Então diz, se a cognição de algo fosse anterior àquilo que ela apreendeu, então o que é que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? Só ler o tibetano porque é um pouco mais fácil. Yini wangnam la mine. Suksolamin. Parnam, isso já foi. Sheja lengar sheyana. Teni tiglamine. Teletilamine que. Ou seja, a palavra aqui objetivado quer dizer objeto de percepção. O que quer dizer isso? Se a mente existe antes do objeto, essa mente que existe antes do objeto, qual é o objeto sobre o qual ela existe? O que ela está vendo? O que ela está observando? Porque a mente sempre observa algo. Mas se a mente que percebe o som existe antes do som, o que ela está observando antes do som? Nada, ou seja, a mente não existe antes do som. Ok? Temos que lembrar que qualquer estado mental, qualquer pensamento, qualquer mente, ela existe, quando a gente fala mente, não é a mente como um todo. Qualquer mente, a gente está falando sobre qualquer pensamento, qualquer aspecto da nossa mente. Qualquer cognição, ela existe apenas diante de um objeto de percepção. Não existe independentemente. É que nem a gente falou antes do aqui e ali. O grande e o pequeno. Ok? Então, por isso que diz, se a cognição fosse algo anterior àquilo que ela aprendeu, então, o que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? Qual foi o objeto de percepção dela antes dela entrar em contato com o seu objeto efetivo? Nada. E se uma cognição fosse simultânea com o que ela apreendeu, ainda, o que é que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? Ou seja, muito bem, nós dizemos a mente existe de uma forma autônoma, independente. Porém, ela ocorre simultaneamente com o objeto. Pode, diante da primeira pergunta, a gente pode falar, não. A mente que percebe o som, ela não existe independentemente do som. A gente consegue gerar a mente que percebe o som sem o som existir? A gente pode ter a mente que percebe a memória do som. Ou a imagem do que como a gente acha que vai ser o som. Mas a mente que percebe o som, ela existe apenas no momento no qual existe o som. Ok? Muito bem. Mas mesmo assim a gente ainda pode pensar, então, já que é assim, a mente ela existe de uma forma, ela ainda existe de uma forma autônoma, independente do som, mas simultaneamente. Ok? A gente ainda pode pensar, a mente que percebe o som, ela existe quando o som existe, mas a mente está num lugar, o som está em outro. São duas coisas bem separadas e divididas. Em outras palavras, a gente pode dizer que a percepção auditiva e o som são duas coisas diferentes. Nós vivemos dessa maneira. Mesmo que a gente tenha entendido que a gente fale, não, a minha percepção do som, a mente que percebe o som, cognição auditiva, ela não existe sem que o som esteja aí existindo. Mas o som é uma coisa, a cognição auditiva é outra. E um existe independentemente do outro. Ok? O que é que deve ser objetivado para seu surgimento ocorrer? Mas se são simultâneos, o que foi que gerou aquela mente? Porque o que acontece é o seguinte: do momento no qual uma coisa gera outra, aquilo que gera, o gerador, tem que existir antes do que é gerado. Ok?
Não pode ser simultâneo. Se existe essa relação de um que gera o outro, ok? Porque é uma relação de independência. Ou seja, eu existo, por isso eu posso fazer algo para que você exista. Mas se os dois surgem espontaneamente ao mesmo instante, e se um não existe sem o outro, porque se a gente for observar, para complicar um pouquinho mais só, a mente que percebe, né? Lembramos de uma coisa, antes de tudo, a realidade ela existe enquanto a união de infinitas realidades individuais, e não com uma grande realidade que depois cada um interpreta como quer. Okay? A realidade ela existe como a união de infinitas realidades individuais, e não como uma grande realidade que é interpretada de uma forma diferente por cada um. Okay? Então o que acontece? Quando eu escuto som, o som que eu escuto e o som que você escuta é o mesmo ou é diferente? É diferente. Ok? O som que eu escuto, ele existe independentemente da minha cognição auditiva? Da mente que percebe esse som? Não existe. E a mente que percebe esse som, ela existe independentemente do som? Também não. Ou seja, são da mesma natureza. Um não existe sem o outro. A realidade externa e a realidade interna, o objeto e o observador, não existem independentemente um do outro e por isso são da mesma natureza. Quando eu te vejo, eu estou vendo a mim mesmo. É um reflexo de mim mesmo. Né? Tudo aquilo que eu percebo não existe independentemente de mim, da forma como eu vivo. E eu não existo independentemente daquilo que eu percebo. A gente pega o exemplo de novo do som. O som que eu escuto, que eu percebo, não existe independentemente de mim. Não existe independentemente do meu poder sensorial, não existe independentemente do valor que eu vou atribuir a ele, da minha cognição auditiva e assim por diante. Ok? Ao mesmo tempo, a mente que percebe o som não existe independentemente do som. Por isso que realidade externa e interna não existem independentemente uma da outra. Nós vivemos numa dualidade. A gente vive como se existisse essa dualidade. Porém, ela não existe. Eu passei um bom tempo tentando entender isso, porque partia do princípio que dizia: nada existe independentemente da imputação do nome. Ou seja, tudo existe na dependência da imputação do nome. Ou seja, tem a base de imputação, que é a união das partes, e o valor atribuído sobre ele. Aí a minha pergunta era, e a mente? Se qualquer fenômeno para existir, ele existe enquanto é atribuído um valor a ele? E a minha própria mente? Se ela existe na base da imputação do nome, qual é a mente que imputa sobre ela? E se é dentro de mim mesmo que eu tenho uma mente que observa a mente para que ela exista? E a mente que observa a mente, ela existe? Existe. Então eu vou precisar de uma mente que observa a mente, que observa a mente, que observa a mente, que observa a mente, e vamos para o infinito. E como se diz em alguns textos, pelo mais que eu seja um grande atleta e possa fazer saltos mortais, eu não posso subir em cima dos meus ombros. Não posso pular por cima de mim mesmo. Pelo mais que uma faca seja afiada, ela não pode cortar a si mesma. Pelo mais que uma mente seja clara e objetiva, ela não pode observar a si mesma. Okay? Então, o que acontece? Isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem toda uma parte super longa que fala sobre, um debate super longo que fala sobre a mente que observa a si mesma, se existe, se não existe, de que forma que ocorre. Se diz que, na verdade, a gente observa a memória do pensamento e não o pensamento em si. Né? De qualquer maneira, não vamos entrar nesse ponto agora.
o ponto que a gente estava trazendo era relacionado com o fato que o que quer dizer que nada existe independentemente da atribuição do nome, da imputação do nome? Não quer dizer que o observador, a mente, para existir, necessita ter uma mente que esteja observando ela. Mas ela necessita observar algo para existir. É assim como o aqui e o ali. O ali existe e o aqui existe, mas um existe em dependência do outro. A mente que observa, ela apenas existe em dependência do objeto observado, e o objeto observado existe em dependência da mente que observa. Realidade interna e realidade externa existem as duas, porém uma não existe independentemente da outra. Ok? Então, do momento no qual eu vou observar algo, eu vejo o copo. O copo existe para mim, e ele apenas, o copo que eu percebo e que eu posso perceber, ele apenas existe através do valor que eu mesmo estou atribuindo a ele. Ok? Mas a mente que observa o copo, que atribui um valor a ele, que percebe o copo, ela existe por quê? Porque o copo existe. Ok? Então, a dificuldade que a gente tem para compreender isso é porque nós vivemos num paradigma de dualidade. E dentro desse paradigma, do momento no qual a gente diz que a realidade interna e externa são da mesma natureza, o observador e o objeto não existem independentemente um do outro, a gente não consegue conceber a realidade diante desse paradigma. E tudo se torna uma coisa só. Então, diante disso, nós não temos a capacidade de conceber a realidade. E é por essa razão que no processo, no caminho, quando o praticante ele tem essa realização, dessa não dualidade, na verdade, diante dessa não dualidade, ele não tem mais a capacidade de ter a percepção de nada, a não ser do vazio dessa dualidade. E é por isso que na realização da vacuidade, não existe nenhum outro objeto de percepção a não ser o próprio vazio. Um Buda, o que quer dizer ser um Buda? Quer dizer ter desenvolvido o estado no qual não existe mais a dualidade entre observador e objeto, mas ao mesmo tempo a realidade existe e é percebida. Ok? Continuamos um pouquinho o texto. Diz então, porém, se ela ocorresse após aquilo que ela aprendeu, então, do que é que a cognição daquilo surgiu? Ok? O ponto que está dizendo aqui é, a mente não existe de uma forma autônoma, independente do resto. A mente, ela apenas existe na interdependência com o objeto de percepção. E um não existe sem o outro. É difícil de entender. É algo que, se a gente reflete de verdade, tira o nosso chão, a gente fica um pouco perdido. Mas é importante fazer essa reflexão também. A gente não faz essa confusão, porque quando você tira o objeto de percepção, eu continuo com ele porque eu tiro, por exemplo, se eu tirar a xícara, eu vou ficar com a imagem dela. Uhum. A relação da mente vai ser com a imagem. Isso. Okay, então aí dá uma sensação, se eu tirar mesmo som, se eu parou de tocar, eu fico eu gravei. Então a mente ela está sempre com uma referência, existindo ou não, porque eu posso, eu fico com essa imagem. Né? Sim. Então ela está sempre exercitando ela ou com o presente ou com o que ficou. A diferença é o seguinte, existe uma diferença enorme entre a mente que percebe o som e a mente que percebe a memória do som, a imagem do som. Okay? São duas percepções diferentes. Uma é a percepção do objeto sensorial, dos 5 sentidos, e outra é a percepção da imagem mental, que pode ser uma memória, pode ser uma ideia. Provavelmente, se a gente vai observar a xícara e num momento a gente está num certo momento da nossa vida, a gente vai ter uma memória da xícara de um jeito. De repente a gente vai lá na xícara de novo, a gente vai ver que aquilo muda. Ela é um objeto de percepção. Absolutamente sim. Nós temos 6 sentidos, ok? No qual nós temos os 5 sentidos normais, que a gente chama normalmente. Nós temos o 6º sentido, que é o sentido da mente.
Qual é o objeto de percepção da mente? As imagens mentais. Ok? Que são as memórias, as ideias e assim por diante. Ok? Então, o ponto que a gente chegou aqui, que é um ponto fundamental e importante, é a gente entender que a mente não existe independentemente do objeto de percepção. Isso nos leva para o próximo ponto, que é meditar sobre o vazio de existência intrínseca dos fenômenos. Porque quando a gente chega na conclusão que a mente não existe independentemente do objeto de percepção, isso pode nos levar para o extremo do niilismo. E chegar na conclusão, então, a realidade não existe, é tudo na mente. Porque vindo de uma base dual, se a gente falar, então, se nada que eu vejo existe independentemente da minha mente, e a mente não existe independentemente daquilo que eu percebo, então tudo está só na minha mente. Okay? Então a realidade externa não existe. Esse é um perigo que existe. Então, diante disso, a gente vai para o próximo parte que é meditar no vazio de existência intrínseca dos fenômenos, ok? Que é a segunda parte do verso 105 que diz: Dedar chanam tamchegi keu atokpar gyur mayin. Do mesmo modo, não pode ser determinado que exista um surgimento verdadeiramente existente de qualquer fenômeno. Ou seja, a realidade externa, ela existe, porém, ela não existe independentemente da realidade interna e do observador. Né? Um exemplo de um entendimento que é clássico, é super comum a gente cair nessa armadilha, assim. Não chega a ser uma armadilha, mas nessa forma de percepção errônea. A gente fala, não, então se nada existe independentemente do observador, isso quer dizer que quando eu saio de casa, minha casa deixa de existir? Ou quando eu não estou, então isso quer dizer que Marte não existe? Ou quer dizer que coisas que eu não estou vendo, na verdade, elas não existem simplesmente porque eu não estou observando? Não, não é assim. O que ocorre é, para a gente ter um entendimento melhor disso, a gente tem que partir do seguinte princípio. Não existe uma grande realidade que, por sua vez, é percebida por cada um. O que existe são infinitas realidades individuais colocadas juntas. Okay? A nossa realidade, aquilo que existe dentro da minha realidade, é aquilo que eu tenho a percepção direta. Aquilo que está fora da minha percepção não existe diante da minha realidade. Então, a cama na qual eu dormi essa noite, que passou, neste momento, na minha percepção direta, ela não existe. A única coisa que existe na minha percepção, o que é? A imagem mental que eu tenho dela. Ok? Isso não quer dizer que do momento no qual eu saio da cama e vou para outro cômodo, a cama desaparece. Ok? Quer dizer que na minha realidade, o que existe na minha realidade no momento presente? Aquilo que eu tenho percepção. Ok? E os ácaros que estão lá estão percebendo a cama também, entendeu? Não é que necessariamente algo pareça sou apenas eu, o único criador do universo. Na minha percepção, o que existe é aquilo que eu tenho a percepção direta. Okay? Porque pode acontecer de eu ter a percepção de algo, acreditar que aquilo ainda é daquele jeito, quando eu volto, algo mudou e eu nem sabia que aquilo está de um jeito completamente diferente. Okay? Então, o que ocorre é, na nossa realidade pessoal, o que existe é aquilo que nós podemos vivenciar e perceber, através dos nossos 5 sentidos e através das nossas imagens mentais. Ok? É importante a gente ter esse entendimento. Isso não quer dizer que, de repente, a coisa deixa de existir. Ela deixa de existir diante da nossa própria percepção. Mas, na verdade, ela apenas existe diante da percepção de cada um, porque ela é diferente para a percepção de cada um ao mesmo tempo. Okay? O caminho do meio ele é delicado. É sutil. Porque, ao mesmo tempo que existe, não existe de uma forma autônoma.
porém existe. Ok? Aí, na hora do sono, na hora que você está dormindo, por exemplo, tem a questão da a mente, ela está em interação, toda essa inspiração. Na hora que você repousa, que você dorme, a realidade, a mente ainda se encontra presente. Claro que sim. Então, e a realidade da interação, ela, na verdade... Simplesmente, o que nós percebemos são, dependendo... No momento do sono, qual que é o principal objeto de percepção? As imagens mentais. Existem. Ok? E ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa forte no momento do sono também, que é um dos tipos de mente chamado Nanlamangeba. Nanlamangeba é a mente que é como se fosse inconsciente. É a mente na qual surgem os objetos, porém ela não é consciente daqueles objetos. Então, neste momento presente, por exemplo, a sensação interna do tato, do coração bater, existe ou não? A gente está consciente disso? Não. Se a gente parar para nos concentrar bastante, etc., é possível sentir o coração bater? É possível. Nesse momento, a nossa atenção está em outro lugar, e por isso a gente não sente o coração bater. Isso não quer dizer que o coração não esteja batendo e que a sensação do tato interna não exista. Isso é essa mente que é chamada de Nanlamangeba em tibetano, que é a mente que surge o objeto, mas ela não é consciente da percepção. Né? Então, isso também é algo que existe também. A nossa mente ela não existe apenas no nível consciente, que nós temos a memória e a clareza sobre o que está. Na verdade, acontece muito mais coisa lá dentro, que a gente nem está sabendo direito o que está acontecendo, do que aquilo que a gente tem total consciência do que ocorre. Ok? E não é porque a gente não tem total consciência que aquilo não está acontecendo, que a gente não está tendo aquela percepção. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala sobre a mensagem subliminar. Não é porque eu não tenho memória e clareza sobre o que eu estou vendo que eu não estou vendo aquilo, que minha mente também não está acessando aquilo daquela mesma maneira. Ok? Então, o ponto principal que a gente tem que chegar aqui é o entendimento que tanto a realidade externa quanto a realidade interna, a gente faz essa divisão porque nós vivemos nessa dualidade. Mas o que ocorre é que nada existe de uma forma autônoma e intrínseca. Essa divisão, realidade interna e externa, ela ocorre através do quê? De uma percepção de uma realidade independente, intrínseca. Porém, nada existe de uma forma autônoma e independente. Tudo existe apenas de uma forma interdependente, um com o outro. E essa interdependência, outra palavra que é usada para ela também, é uma relação dependente, uma originação dependente. O conceito de originação dependente, ele parte do quê? Que o grande e o pequeno podem se originar em dependência um do outro. O grande existe porque existe o pequeno existe porque existe o grande, o aqui, o ali, e assim por diante. É originação interdependente ou dependente? Então, existem a palavra interdependência e originação dependente, porque a originação dependente, essa palavra originação dependente, ela parte do conceito que uma coisa para se originar depende da outra. Por isso é originação dependente. Dependent arising. E outra, a gente pode usar originação interdependente, funciona também. O importante é o conceito, mais do que a palavra. Ok? A interdependência, o que nos traz? Que uma coisa para existir depende da outra. A originação dependente também passa esse mesmo conceito, que uma coisa para originar, ela depende da outra. Interdependência. Uma coisa depende da outra. Originação dependente. Uma coisa para se originar depende da outra. Originação interdependente dá na mesma, no final das contas. Ok? Só que quando a gente fala originação interdependente, a gente está repetindo o mesmo conceito duas vezes. Ok? De qualquer maneira, independente das palavras, o que eu quero chegar é no conceito. O conceito é que tudo, absolutamente tudo, o corpo, as sensações, a mente, os objetos de percepção,
Nada existe de forma autônoma, independente. Tudo existe apenas em uma interdependência um com o outro. Ok? Então, Lama, se eu mudar meu paradigma, né? Que a gente está trabalhando aqui. E a realidade é a união de diversas realidades, quer dizer que eu vou precisar também que o outro mude o paradigma para a gente construir uma nova realidade bacana? Não. O que ocorre é o seguinte. Não. O que acontece é o seguinte. A resposta é, em italiano tem uma palavra que é ni. Que é si e no junto vira ni. Sim e não junto, né? Então, o que acontece é, a gente não depende do outro para a realidade que a gente vive. Ok? Quando a gente fala da nossa sociedade, quando a gente fala de ter uma comunidade, uma sociedade, um mundo que esteja em harmonia, em paz entre todos, isso depende do esforço de todos. Ok? Nesse sentido, sim. Em relação à forma como eu vou viver este mundo e a forma como eu vou me relacionar com ele, depende de mim. Não depende dos outros. Então, a realidade na qual eu vivo, eu transformo ela mudando o meu próprio paradigma, mudando a minha percepção da realidade. Okay? A união de todos depende do esforço de todos. Ou seja, em outras palavras, eu posso sair do samsara, mas o samsara não vai deixar de existir porque eu saí dele. Ele vai deixar de existir quando todos saírem dele. Eu posso sair da violência, mas isso não quer dizer que a violência por si deixe de existir. Mas eu saindo, eu faço um passo para que ela possa deixar de existir. Ok? Ou seja, a nossa realidade, a forma como nós percebemos, a nossa realidade não depende dos outros. Ok? Porém, essa união de partes, ela vai depender dos outros também. O que isso quer dizer? Que não é porque o outro vive num paradigma diferente que isso vai necessariamente fazer com que eu sofra diante disso. E que eu tenha que viver da mesma maneira como ele. Mas isso quer dizer que não é, porém, ao mesmo tempo, não é porque eu mudei meu paradigma que o outro muda o dele. E a gente precisa, por isso, é daí que vem o processo de eu preciso sair do meu próprio ciclo de sofrimento para ajudar os outros a fazer o mesmo também. Né? É aí que vem essa relação. Por isso que é sim e não ao mesmo tempo. Ok? Então, continuando o nosso texto, diz... Terminando o verso 105, a gente termina uma parte importante desse capítulo, que é o meditar na vacuidade desses 4 pontos, que é o corpo, a sensação, a mente e os fenômenos como um todo. Ok? E se a gente conseguir chegar nessa conclusão clara, que na realidade nada existe independentemente do observador e o observador não existe independentemente do objeto observado, né? Isso já é uma ótima conclusão que a gente consegue chegar. Okay? Isso que nos mostra, não é que eu existo como independência do resto, eu vou interagir constantemente com o resto, porém a forma na qual eu vou interagir depende de mim também. Né? Então, a realidade ela é formada pela união de todas as partes e não por uma parte que acaba sendo um resultado da outra. Ela é criada apenas pelas partes. É como se a gente pega, de novo, o grande e o pequeno. O quanto que o grande vai se sentir grande vai depender do quanto que o pequeno é pequeno. É menor. E o quanto que o pequeno vai se sentir pequeno vai depender do quanto que o grande é mais grande. Ou seja, a própria identidade também existe em relação ao outro. É interessante ver como que, na verdade, um não existe independentemente do outro. Ou seja, se é algo que vem junto, não é algo que vem primeiro um, depois o outro. Não existem realidades independentes que interagem uma com a outra. Esse é o ponto importante. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a interdependência, a gente chega na conclusão vivendo como se fossem realidades independentes
que interagem uma com a outra. Somos interdependentes enquanto seres intrínsecos, autônomos, independentes. A gente acaba muitas vezes tendo essa forma de percepção. Nós não existimos de forma autônoma e independente. O eu não existe assim, o corpo, as sensações, a mente, os objetos de percepção, nada existe de uma forma autônoma, intrínseca, independente. Tudo existe de uma forma interdependente, no qual um, junto com o outro, fazem com que tanto um quanto o outro possa existir. Por isso que se diz que somos da mesma natureza. Ok? É algo que a gente tem que refletir várias vezes. E é por isso que a próxima parte do texto, ela entra, na verdade, num debate para tirar dúvidas. Porque o que ocorre é que aqui, nesse caso, nessa próxima parte do texto, que vai começando então do verso 106 e vai bastante para frente, ela entra tanto em dúvidas hipotéticas que acaba criando, no caso, que podem ser dúvidas que podem vir à nossa mente, como ele vai também falando sobre dúvidas filosóficas que existiam na época, né? Então, só estou tentando ver assim até onde a gente vai. A gente vai quase até o final desse capítulo, entra, na verdade, nesse debate que continua, onde vão se tirando as dúvidas que ainda podem surgir entre um aspecto ou outro. Ok? Então, tradicionalmente, os textos eles têm essa atitude também que é, primeiro, a gente vai colocar quais são as visões errôneas, e vamos... Né, muitos textos filosóficos são divididos em três partes. A primeira parte é Shenlu Gakpa, em tibetano é Shenlu Gakpa Ranlu Shakpa Telatsubaponga, que é Shenlu Gakpa é se opor a visões errôneas. Então, qual é o outro sistema? Qual que é a visão diferente da minha? Então, eu vou primeiro colocar qual que é a visão diferente e vou explicar por que ela está errada. Depois eu vou colocar qual que é a minha visão, com clareza. E depois eu vou criar dúvidas hipotéticas para criar mais clareza sobre a minha visão. Para tirar as dúvidas sobre aquilo que eu expliquei, né? Então, esse capítulo ele segue essa ordem também. No começo do capítulo, ele vai falando sobre qual é a visão errônea da realidade em relação com outras escolas filosóficas, desde as escolas não budistas até as escolas budistas. Depois ele fala sobre a visão correta da realidade, o vazio de existência intrínseca em relação com o eu, em relação com os fenômenos, dividindo o corpo, a sensação, a mente, os objetos de percepção. E depois de ter feito isso, agora entra numa parte que é um debate, que serve para tirar dúvidas que possam surgir. A dificuldade que a gente tem nesse debate, muitas vezes, é porque a gente não conhece a pergunta. Não conhecendo a dúvida, é difícil de conhecer a resposta, entender a resposta, tá? Mas são dúvidas, muitas vezes, filosóficas que existiam ou em outras tradições ou em outros textos também. São coisas bastante mais extensas que aqui é colocado o resumo delas também. Okay? Eu diria que a gente pode começar um pouquinho pelo começo, claro. Então, Niba, Deni mitebe tsubapongas, tela sum hajan talapongas, tumedo tala, tenshebe dempadrubagavamete. Então, a primeira parte é o debate que fala sobre as duas verdades, verdade relativa e absoluta. Porque alguém pode dizer, não. Então, não existe verdade relativa e absoluta. O que existe é uma só coisa. Ou é tudo relativo ou é tudo absoluto. Quando a gente fala que, quando a gente entra nesse aspecto que, na verdade, tudo existe de forma interdependente, por isso nada existe de uma forma autônoma intrínseca. A realidade externa e a realidade interna são da mesma natureza. Pode-se entrar no extremo que vai dizer, então, o que existe só é a realidade externa, o que existe só é a realidade interna. A gente pode entrar, e mesmo no sentido de falar, então tudo que existe é só um grande vazio, nada existe de verdade, ou tudo que existe é só aquilo que é relativo. Existe esse perigo, né? Porque o que acontece? A gente vive numa realidade dual, numa forma de perceber a realidade numa dualidade, a gente vive numa dualidade, e quando a gente fala que a dualidade não existe,
e não de unir os dois numa coisa só. Ok? Então, Din teni rangi kunzo means chite ngena teyotes mena kunzo mebani. Dona tarpa töbe tuntu ten la babe töme bartalo shena lenis. Ok. Imagine que você se opusesse, né? Porque é uma oposição hipotética, uma dúvida que pode surgir. Mas se fosse assim, então coisas relativas não existiriam de forma alguma. Então, se fosse assim, a verdade relativa não poderia existir. E então, como neste caso poderia haver as duas verdades? Além disso, se elas estivessem sendo projetadas pelos outros, né? Aqui começa a resposta. Além disso, se elas estivessem sendo projetadas pelos outros como verdades relativas veladas, então como poderia haver alguém com uma mente limitada, não velada e liberada no Nirvana? Bem, esta seria a concepção enganosa das mentes limitadas de outros. Mas isso não é verdade relativa do nosso próprio ponto de vista. O que é afirmado depois, isso ainda existe. E se não, então verdade relativa acaba sendo algo que não existe. E assim, o que é examinar conceitualmente o que é conceitualmente examinado são sustentados dependentemente um pelo outro. Por serem independentemente sustentados, de acordo com o consenso popular, que todo discernimento analítico é expresso. Ok. Como eu disse antes, a dificuldade que a gente tem é porque aqui a gente tem que entrar em toda uma parte de dúvidas e de uma essência dessa passagem, né? Kaltes ngar yul chen ngachi la taknes rangit tseninge druba gakpa detar kunzup tu drubar döba la yang kön te tsungshins rangit tseninge druba mesinas shaksa mebes kunzup ya mebar gyurshins deni kalayo te nigamelas. Na verdade, o conceito independentemente do observador. Isso leva para qual conceito? Nada existe. Então, nada existe relativo. Então, o que se entende por verdade relativa, por existência relativa? O que é efetivamente a verdade relativa é a interdependência, é a forma como as coisas existem num contexto interdependente. Ou seja, qual é a relatividade da xícara? Que ela existe em independência do observador. E por isso ela existe para cada observador de uma forma diferente. E sem o observador, o que ela é? Um conjunto de partes. Ok? Não é uma xícara. Não sei se é claro isso ou não. Sem o observador que diz livro, porque o livro é um pouco mais fácil para a gente entender, né? Sem o observador que diz livro, isso não é nada mais, nada menos do que um conjunto de partes. Se torna livro do momento no qual existe o nome livro. Isso vale também para outras pessoas. Vale para qualquer coisa e para qualquer pessoa, no sentido que cada pessoa que for observar esse objeto vai atribuir um valor diferente sobre ela. Seres humanos. Claro, também. Quando a gente olha, qual é a base de imputação de um ser humano? Quais são as partes que compõem o ser humano? Corpo e mente. Ok? O que ocorre? Quando nós... Isso que a gente não vê. Pode ver a pessoa? Quer dizer algo que existe de uma forma independente do que é. A realidade existe e diferente vê ela de uma forma. Representa a união da verdade relativa e absoluta. Ela representa método e sabedoria. Ela representa união de beatitude e vacuidade. Na verdade, dentro de uma sílaba semente, tem a essência de todos os ensinamentos de Buda. Por quê? Atá
é a primeira sílaba do nome de Tara. Ok? É a forma como cada um de nós nos relacionamos com cada fenômeno através dos nomes. Ou seja, o copo existe como copo porque eu estou dando este nome a ele, estou atribuindo esse significado. E ele é relativo porque você vai chamar de taça e vai dar um significado diferente. E assim por diante, cada um vai atribuir um valor diferente, que vem através do nome. O nome é um valor atribuído através desse som que a gente chama de nome. Mas o nome não necessariamente precisa ter um som. Ok? Então, o ta de Tara representa o nome. Isso representa o quê? Verdade relativa. Representa a aparência do observador. Mostra a interdependência de tudo. Ok? A aparência. A bolinha que tem em cima, que é chamado tigle, a gota, o som de Ma, o que ele representa? O que o zero representa? Representa o vazio. Que, na verdade, dentro existe representa que o fato da existência relativa do nome e a falta de existência autônoma, independente, são da mesma natureza e se unem. Né? Então, isso para mostrar como que uma sílaba semente tem um significado, pode ter um significado extremamente profundo. Na verdade, a gente pode meditar sobre todo o caminho e iluminação através de uma sílaba semente. Todo o caminho, todos os significados se encontram através dela. A união de método, de sabedoria, beatitude, vacuidade e assim por diante. Como pode ser nada mais do que um sonzinho lá e acabou. Dependendo disso. Então, quando a gente fala sobre a verdade relativa, não estamos falando sobre algo que se encontra aí e que cada um vai ver e viver de uma forma diferente. Mas sim a união de infinitas realidades individuais diferentes. Esse mesmo objeto, ele pode ser, ao mesmo tempo, existe. Talvez ele é interpretado de uma forma... A gente pode muito bem ter as partes juntas e não ter a unidade. Né? Um exemplo que é dado nos ensinamentos. O que faz de... Okay? Caso contrário, nós não somos nada mais do que indivíduos. Nós não temos uma identidade sem que nós atribuímos essa identidade. Então, o que ocorre é que, sem que seja feita a atribuição do nome, aquilo pode ser nada mais, nada menos do que um conjunto de partes. Porém, o que ocorre é que quando a gente fala sobre, então, essa realidade relativa, muitas vezes a percepção que pode ocorrer é que existe uma realidade sólida que, por sua vez, é interpretada de uma forma diferente por cada um. E isso é errôneo. Ok? É disso que o texto está falando nesse momento. Né? A forma dos versos para nós é um pouco difícil de entender, mas dentro desse contexto vou reler o verso de novo. Mas se fosse assim, então coisas relativas não existiriam. Ou seja, se a realidade externa não existisse de uma forma independente da realidade interna, então seria tudo uma coisa só, não existiria mais o relativo, porque cada um não poderia ver de uma forma diferente, quando na verdade é tudo uma coisa só. E então, como nesse caso poderia haver duas verdades? A verdade relativa. O que é a verdade relativa? É o fato que tudo é interdependente. Ou seja, o copo ele existe de forma interdependente, essa é a verdade relativa do copo. E o copo é vazio de uma existência própria, autônoma, intrínseca. Isso é a verdade absoluta do copo. O que ocorre? É uma afirmação e uma negação que dizem a mesma coisa. Né? Simplificando bastante, é como a gente dizer, o copo existe de forma... a gente está dizendo a mesma coisa no final. São dois aspectos da mesma coisa. Uma é uma afirmação, o outro é uma negação. A verdade relativa é a subjetividade do copo e a verdade absoluta é a fim dele, né? Só ela é coisas, a falta de existência intrínseca e a interdependência. Quais são essas duas coisas? A subjetividade e a falta de objetividade. Ok?
Abençoe para que eu possa realizar que essas duas coisas são complementares e não contraditórias. São a mesma coisa, a gente está falando sobre a mesma coisa. Então, esse é o ponto que está sendo trazido aqui de novo. Né? Como se diz aqui. Além disso, se elas estivessem sendo projetadas pelos outros como verdade, em tibetano, certas coisas é muito difícil de traduzir. É porque o verso, cadê o verso 106? Ele diz: Kalte dedar kunzob me tela deni kalayo. Teyang kunzob shengina semchen yange kalada. Tena kyogi kunzob ngone drultu mekyans drultu shembe ngorlas. Tetana senchen nam kunzob tu nyange le kaladate tarpa top misibar tal. Yeba tamche chinchilogi mongba tsamtu sebe chir döna tarpa döbe tuntu tawa ten lababe tömebar talo shena lenis teni shensem namdotes teni rangi kunzub mis chite ngenam teyotes mina kunzub mebanis teyan kunzub shengena semche nyange kalada. Do verso 106, diz, sendo pelos outros, se a verdade... Ok? Então, como poderia alguém com uma mente limitada... Então, como poderia um ser atingir o Nirvana? Essa seria a tradução mais correta até. Então, como poderia haver alguém com uma mente, porque na verdade em tibetano, na palavra mente limitada não encontra lugar nenhum aqui. Semchen nyange kalada. Semchen quer dizer aquele que possui uma mente, que quer dizer um ser vivo. Nyange nirvana, kalada, onde isso seria possível. Então, onde seria possível o ser atingir o nirvana? Né? Então, como poderia alguém ser liberado no nirvana? Né? Com uma mente limitada, não velada, isso já acaba complicando um pouco. O que isso quer dizer? Se a forma como as coisas existem, relativamente, não dependem de mim, mas dependem de forma como os outros veem aquilo também, então como que eu posso me liberar da minha realidade? Ok? E aqui vem a resposta. Bem, esta seria a concepção enganosa das mentes limitadas de outros. Mas isto não é verdade relativa no nosso próprio ponto de vista. O que é afirmado depois, isso ainda existe. E se não, então verdade relativa acaba sendo algo que não existe. Didasheni namdotes dinirangi kunzumins. Chitengena teyotes mina kunzumebanis. Umape kelambe kunzup tuyoba sheba dinis. Shenyo la trube lo shen denzingis... Shenyo la trulbe lo shen denzingi semgi namdogi yobar lomba tsamtenis umaba rangi lugi kunzup tu yoba tön mindes rangi lugnis nelu tokbe tawa yultu döbe chö tamche ranshingi tombe tokbe chirs keche la sokbe chache kunzup yoba te ma cholwar tseme drube tsulgi ngeba yobars Jok tu na kunzo tu yan drubar me. Ponto de vista, que é o Madhyamika Prasangika. A verdade relativa acaba sendo algo que não existe. O que isso quer dizer? Se quer dizer algo que existe totalmente independente da interação das partes e da funcionalidade delas, eu também não estou de acordo. Isso para mim não existe. Se a verdade relativa é independentemente do dualismo, extremo, isso também no qual a verdade relativa que é uma união de partes. Ranglo chache tseme drubadzoma nyamsos. Ranglo ge kunzob jokzu ni yulchen tokpadan takpar chawe yul nivo taksa sheles
chebo lela tenche shins, sheso sumbatar, nibo penzon tebate tene jopa yinges, rangingone drubatsamya metos. Né? Concluindo essa parte sobre a verdade relativa, o verso 108 diz então: Tokdan takpar chawatak, nibo penzon tembayis, jitar chakpa latenes, nampar cheba tamche. Verso 108. E assim, o que é examinar conceitualmente, o que é conceitualmente examinado, não sustentados dependentemente um pelo outro, e é por serem independentemente sustentados, de acordo com o consenso popular, que todo discernimento analítico é expresso. Tokdan takpar chawatak, nibo penson tembayins. O que é examinar conceitualmente e o que é conceitualmente examinado? O que é observado e o que é observar? O que é observar e o que é observado? Ok? São sustentados um pelo outro. O que é observado e a observação são sustentados um pelo outro. Foi o exemplo que a gente fez antes. O som e a mente que percebe o som são sustentados um pelo outro. Um não existe independentemente do outro. Por isso que se diz. Né? O que é examinar conceitualmente e o que é conceitualmente examinado são sustentados um pelo outro. E por serem sustentados de acordo com o consenso popular, que todo discernimento analítico é expresso. Jitar chakpa latene namparje minsan latebe nampartokpa chete namshatam. E o observador, existem um sustentando a existência do outro. Do momento no qual existe um consenso amplo sobre o valor que é atribuído ao mesmo objeto, isso nos dá a ideia que o objeto existe por si daquela maneira. Ok? Porém, o objeto não tem essa existência própria. Ele apenas existe numa relação dependente, que é esse dependentemente suportado, ou seja, um suporta, dá suporte para a existência do outro, né? Um dá sustento para o outro. Okay? Né? O que é examinar conceitualmente e o que é conceitualmente examinado são sustentados um pelo outro, dependentemente um pelo outro. E é por serem dependentemente sustentados, de acordo com o consenso popular, que todo discernimento analítico é expresso. Então, o discernimento analítico, eu quero dizer o nosso discernimento. Isso é isso, aquilo é aquilo, isso é uma xícara, isso é um copo, isso é um sino, isso é o que for, um livro e assim por diante. E o livro também por sua... Mas, ao mesmo tempo, existe de todas aquelas formas. Ou seja, eu sou possibilidades apenas. Aí, você mas aí é. eu mesma mudo a interpretação, a imputação que eu tenho sobre mim mesma. Claro. Né? Ou seja, então, o que... Quem é que eu sou? A um conjunto de partes, corpo e mente. Acabou. O problema qual que é? Eu escolho, através dessa atribuição, eu vou acabar escolhendo uma entre as infinitas possibilidades que esse conjunto de partes proporciona. Ok? O problema é que quando eu vou fazer quando eu vou escolher uma, é o eu. Porque se a gente for observar, a gente vive o eu como se ele fosse autônomo. Tem o eu, que tem o corpo, possui uma mente, que experimenta a sensação e todo o resto. Mas o eu não é nada mais, nada menos do que um conjunto de todas essas partes a qual é atribuída uma identidade. A dificuldade que a gente tem para entender isso é porque somos nós mesmos atribuir a identidade a nós mesmos. Então parece que a mente que observa a mente, mas a mente ela existe do momento no qual ela tem um objeto de percepção. Ok? É porque a gente tem a memória do objeto de percepção, mais do que a memória da mente que observou o objeto de percepção. E nos conectando com o objeto, isso nos leva para ter um pensamento, se tiver esse entendimento. Ok? Como está no verso 108 do Google. Nimo dele sendele